Olá, irmãos, Pai seja convosco. De volta aí à live. Deixa eu ajustar aqui um pouquinho. De volta aí com a live. Tava meio estranho, né? Caindo, travando. Agora nós vamos conversar com os inscritos. Nós estamos com 1000 pessoas. Seja bem-vindo novamente aí. Espero que estabilize a transmissão. Me dê um retorno aí se agora a transmissão está mais estável, né? Agora nós estamos com um novo assunto. Nós vamos bater um papo aí com os nossos amados irmãos. Por favor, me dá um retorno no chat. Como é que tá? Bem-vindo, Marcos, Denise, Desiane, Nizete, todos de volta. A arte da verdade. Agora tá bom, né? Bom, mudamos o assunto agora, tá? Não estamos mais falando daquele outro assunto. Keila Priscila, seja bem-vindo. Agora nós vamos falar sobre a questão do dogma da Trindade. Esse assunto é bom. Vamos conversar com todos vocês aí, os nossos inscritos do canal. Certo, irmãos? Deixa chegar mais pessoas. Marina, seja bem-vinda. Pai seja contigo. Feliz sábado a todos vocês. Eu dei aqui uma resetada aqui na internet. Eu acho que agora nós vamos ter uma live mais estável. Seja bem-vindo, Milton. Então vamos falar sobre Trindade, tá? Se existe uma das doutrinas mais fortes, manipuladoras da matrix religiosa, é o dogma da Trindade. É tabu. É tabu falar sobre Trindade no meio evangélico. Seja bem-vindo andando com Jesus. Boa noite. Espero que o áudio esteja bom para vocês aí. Certo? Então, é um tabu muito grande falar qualquer coisa sobre essa questão aí de Trindade. Mas Jesus mesmo disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós devemos conhecer a verdade, porque a verdade, ela nos liberta. Nós temos que ter a liberdade dentro das Escrituras, da Bíblia, para estudar a palavra de Deus sem ideias preconcebidas. Né? Marina Possar, tenho muita dúvida, ainda não consegui compreender a Trindade. Então, porque na verdade a Trindade é um dogma falso, não é bíblico. A Trindade, ela é difícil de se entender porque ela é o resultado da mistura de crenças pagãs, de tríades pagãs, com crenças monoteístas da Bíblia. Então você pode ver que os judeus, eles são monoteístas. O judaísmo não tem crença de trindade. Deus não é tripartido. A maior confissão de fé judaica, que é o Shema, ouve, né? Shema Israel, Adonai Eloheinu Echad, né? Elohim, né? Shema Israel, Elohim, né? Echad, Deus é o único, né? Ouve Israel, Senhor nosso Deus é o único Deus. A Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, nos revela um único Deus. Não tripartido, não divisível. Este único Deus tem um nome próprio. Bendito seja o seu nome, Yahvé. Né? Tem um nome próprio. É o Deus de Israel, é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Quando Deus se revelou a Abraão, ele disse: eu sou o Senhor, eu sou Yahvé, teu Deus, teu Elohim.
certo? Eu sou Yahvé teu Elohim. Abraão não cria numa trindade. Abraão era monoteísta. Ele saiu do meio da parentela dele, que eram tudo idólatras, acreditavam em vários deuses, para ser seguidor e servidor do único Deus, do Criador dos céus e da terra. O Deus de Abraão, que é o Deus e Pai de Jesus. Na Bíblia fala que o Deus de Abraão é o Deus e Pai do Senhor Jesus. Como que Jesus é membro de uma trindade se o Pai é Deus dele? Como é que um Deus é Deus de outro Deus? Deus, na Bíblia, é o topo. Não existe como um Deus ser Deus de outro Deus. Né? Exatamente. O Terra Plana Reloaded disse que na mentalidade judaica era inconcebível esse negócio de trindade. Jesus não era trinitariano. Aqui no livro de Marcos, nós vamos ver que Jesus era unitário. Ele cria num único Deus, o Pai. Assim como os judeus. Nós não vemos Jesus discutindo com os judeus, tentando provar para os judeus trindade. Sobre a questão de que Deus, Yahvé, era e é o único Deus soberano, sobre isso Jesus não discutia com os judeus na época, porque tanto Jesus como os judeus, né, eles eram unânimes. Então vamos ver aqui em Marcos, né? Então, trindade é, na verdade, uma matrix do sistema de engano religioso. É uma doutrina inventada, baseada em textos isolados aqui e acolá do Novo Testamento, principalmente no Evangelho de João, que é feita uma lavagem cerebral muito bem feita, desde criança na cabeça das pessoas, através do sistema religioso de engano, certo? E que não é fácil a pessoa se desvencilhar, não. A lavagem, eu diria que trindade é uma lavagem cerebral, às vezes até pior do que a lavagem cerebral da Terra Globo, do heliocentrismo. Em alguns casos, tem pessoas que conseguem sair do heliocentrismo e não vai conseguir sair do engano da trindade. Não vai conseguir, porque a lavagem cerebral é muito bem feita, né? E eles colocam medo também nas pessoas, né? Ah, você não pode questionar a trindade, o dogma da trindade, você não pode questionar, né? É pecado, é blasfêmia contra o Espírito Santo. Então muitas pessoas têm medo de até falar sobre esse assunto, né? Mas aqui no Evangelho de Marcos, eu queria mostrar como Jesus e os próprios seguidores e até os que ouviam Jesus, sobre a questão da unicidade de Deus, o Pai, eles eram unânimes. Então está aqui, no Evangelho de Marcos, onde Jesus ele é interpelado por um sábio escriba. Marcos, capítulo de número, se eu não me engano, 12, né? 12 ou 11, né? Tá? Onde aparece um escriba e pergunta para Jesus qual que é o maior dos mandamentos, qual que é o maior mandamento da lei, né? E aí Jesus fala: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, né? É um escriba que interpelou Jesus, tá? Maior dos mandamentos, né? Deixa eu achar aqui certinho. Qual é o maior dos mandamentos que a Bíblia fala, né? Ah, tá. É o Evangelho de Lucas, Marcos, né, também.
Evangelho de Marcos. Deixa eu ver. Maior, mestre, qual o maior dos mandamentos? Mestre. Deixa eu ver aqui. É no Evangelho de Marcos, irmãos. Eu estou tentando achar aqui. É, isso. Então, esse escriba, ele chegou e perguntou, mestre, qual é o maior dos mandamentos? Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus, né? Ouve, Israel. O Senhor nosso Deus, Ele é o único Deus. Marcos 12, exatamente, Marcos 12. Deixa eu ler para vocês aqui. Muito bem. Marcos 12, 29. 28. Aproximando-se dele um dos escribas, que os tinha ouvido disputar, e sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe, qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu-lhe, o primeiro de todos os mandamentos é, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Essa foi a resposta de Jesus. Outro, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Né? E aí, e o escriba lhe disse, muito bem, mestre. E com verdade disseste que há um só Deus e que não há outro além dele. Olha aqui, a Trindade caiu aqui. Trindade aqui rodou. E Jesus discordou do escriba? Não discordou. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe, não está longe do reino de Deus. E já ninguém ousava perguntar-lhe mais nada. Então Jesus falou, você não está longe do reino de Deus, respondeu bem. Então não houve uma discórdia entre Jesus, seja bem-vindo, Midian. Não houve uma discórdia entre Jesus e esse escriba sobre a questão de Deus ser um e não existir outro além dele. Então, tanto Jesus era monoteísta, como esse escriba, do qual Jesus falou, não estás longe do reino de Deus, era monoteísta, era unitário. A Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, aqui não está chovendo, aqui está tudo bem, Priscila, né? A Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, nos mostra um único Deus, Criador dos céus e da terra. Lá no livro de Isaías, do profeta Isaías, e as escrituras não podem ser anuladas, diz que Deus criou tudo sozinho. Não fala de uma trindade criando. Aí nós podemos explicar aquela passagem lá de Gênesis 1, 26. Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Vamos explicar ela. Mas aqui em Isaías 44, versículo 24, diz assim, assim diz Yahvé, teu Redentor, que te formou desde o ventre. Eu sou Yahvé, que faço todas as coisas, que estendo os céus e espraio a terra por mim mesmo. Olha lá, por mim mesmo. Há passagens que diz, sozinho estendi os céus e a terra. Aqui, outra versão da Bíblia fala assim, ó, 44, 24. Nessa aqui diz assim, ó, assim diz o Senhor, o seu Redentor, que te formou
do ventre, no ventre. Eu sou o Senhor que fiz todas essas coisas, que sozinho estendi os céus, que espalhei a terra por mim mesmo. Na Bíblia de Jerusalém diz que espraio a terra sozinho. E quem estava comigo ainda desafia. Quem estava comigo? Jesus não estava ao lado do Pai quando houve a criação. Isso aí é uma inverdade pregada pelo dogma da Trindade. A criação que fala lá em Colossenses, porque nele e por ele todas as coisas que há no céu e na terra foram criadas, para ele, é a criação espiritual, potestades, principados. Não está falando da material de Gênesis. Em Colossenses, capítulo de número 1, o assunto ali é que Jesus é a cabeça da igreja. Ele é o primogênito de toda a criação. Todas as coisas foram feitas por causa dele e para ele. Quando Deus criou os céus e a terra, quando Deus criou o homem, Deus pensou em tudo isso pensando em seu filho. Mas não há nenhuma prova nas Escrituras de que Jesus estava ao lado do Pai criando o mundo. Não há prova disso na Bíblia. Aqui mesmo acabei de ler, Isaías 44, 24. Que sozinho criei e formei a terra e o céu. Essa escritura vai se confirmar em Jó também. Em Jó vai provar novamente que Deus sozinho... Jesus é o primogênito. O que é primogênito? A palavra primogênito significa o mais elevado, status maior. Não necessariamente o primeiro criado. Não necessariamente, porque nós temos Esaú e Jacó. Esaú era primogênito. Esaú nasceu primeiro, Jacó nasceu pegando no pé de Esaú. No entanto, Deus considerou Jacó o primogênito. Por quê? Porque Jacó recebeu e herdou as bênçãos espirituais. Então ele se tornou primogênito, no sentido de plenitude. Então Jesus é primogênito da criação, no sentido de que ele é o principal. Tudo foi criado por causa dele, para ele, por intermédio dele, certo? Então, o que acontece? Por exemplo, um casal novo que casou-se e que pretende ter um filho. Eles vão lá, compram uma casa, decoram um quarto. Por que eles decoram um quarto? Porque eles estão pensando no filho deles, que vai nascer. Então eles compram um berço, eles decoram todo o quarto, mobílio, compram as roupinhas, compra tudo pensando em quem? No filho. Assim também Deus. Deus fez tudo. Ele amou o mundo de tal maneira que entregou o mundo ao seu filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Tudo que Deus fez, ele fez pensando também no primogênito da criação, que é Jesus. Mas a Bíblia não diz que Jesus estava ao lado do Pai. Não diz. Vamos mostrar. Já vou explicar essa passagem sobre façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Midian. Só um momento. Aqui em Jó capítulo de número 9, vai novamente confirmar que Deus estava sozinho quando fez as coisas, né? Jó capítulo de número 9, tá? Deixa eu achar aqui. Jó, mais uma escritura provando que Jesus estava sozinho. Aliás, que Deus estava sozinho. Jó capítulo 9 diz assim, versículo 5 e 6 até o 8. Ele é que transporta as montanhas sem que o sintam, e que no seu furor as transtorna, e que remove a terra do seu lugar, e as suas colunas estremecem. Então fala que a terra tem colunas. E fala ao sol e ele não sai, e sela as estrelas.
Deus tem poder de parar o sol, como ele fez na batalha de Josué em Ajalon, né? O que sozinho estendeu os céus e anda sobre os altos do mar. Olha aqui, novamente falando, que sozinho estendeu os céus. Ok? Então, Deus falando que ele sozinho fez todas essas coisas, lá em Isaías 44, 24, e agora em Jó 9, verso de número 8, tá? No Novo Testamento também prova que Deus criou todas as coisas sozinho. Lá no Novo Testamento, capítulo 14 de Apocalipse, novamente uma prova de que Deus criou tudo sozinho. Apocalipse 14, versículo de número 6 e 7. E ouvi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno, para proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo. O que o anjo proclama? Dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar, as fontes das águas. No singular, adorai aquele, somente Deus, o Criador, o Pai. Que a Bíblia diz, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Em vários lugares, nas epístolas paulinas, na epístola de Pedro, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, como é que explica então? Mas lá em Gênesis diz, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. A questão é o seguinte, no hebraico existe uma gramática coloquial conhecida por plural de majestade. Plural de majestade. Faz parte. Boa noite, Fábio Pereira. Seja bem-vindo, irmão. O que é o plural majestático que existe na língua hebraica? Existe na língua portuguesa? Também existe. De forma mais rara, mas também existe na língua portuguesa o plural de majestade. Está no plural não porque é mais de um, não por quantidade, mas está no plural por excelência, por majestade, por tratativa de majestade. A nossa língua portuguesa antiga, existia o pronome de tratamento vós mecê. Né? Quem já ouviu falar aí? Põe aí no chat. Vós mecê. A gente vê alguns filmes antigos, algumas novelas do século XIX, né? Do tempo da escravidão, que quando alguém se dirigia a alguém mais importante, vós mecê, né? Mas fazia parte da nossa literatura e linguagem antiga o pronome tratativo plural, vós, mecê, utilizado para uma única pessoa com o objetivo de tratativa, de respeito. Estava no plural não porque era mais de uma pessoa, mas porque era uma questão de tratativa, de respeito, de excelência. Vós, ó majestade, nós encontramos lá o profeta Daniel falando com Nabucodonosor. Vós, ó reis, vós, ó rei, estava vendo em seu sonho. Então ele se dirige na segunda pessoa do plural. Não porque o rei é mais de um, mas no sentido de majestade. Nas escrituras sagradas, no hebraico, a palavra Elohim
ela é naturalmente plural. Se você pegar um léxico hebraico e procurar a palavra Elohim, significa deuses. Elohim, plural de majestade e não pluralidade propriamente dita. Não é uma pluralidade de pessoas, mas é um plural de tratamento, de majestade. E Elohim significa deuses, no plural. Mas não porque é mais de um. Porque é elevado. O plural é usado no hebraico com o objetivo de dar excelência. Tanto que, por exemplo, o céu. Céus dos céus. Por que é a palavra usada céus? No objetivo de dizer o mais elevado, o mais exaltado. Céus. Então, a palavra no hebraico céus, shamaim, está no plural, não porque às vezes é mais de um, mas porque é o mais elevado. Existe, por exemplo, o behemoth, que é o hipopótamo, que é um animal forte, poderoso, né? O rinoceronte. Esses animais são referidos no hebraico no plural, devido à excelência, à potência, à intensidade, à força desses animais é colocado no plural no hebraico. A mesma coisa acontece com Elohim. E nessa passagem de Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e 27, é o próprio Elohim que está falando. E disse Elohim, e disse deuses. Né? Gênesis capítulo 1, verso de número 26. E disse Elohim, e disse deuses, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre a terra, e sobre todo o réptil que se arrasta e se move na terra. E volta ao singular de novo. E criou Deus o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Então, dentro da gramática hebraica, quando o próprio Elohim está falando, se emprega o plural, conhecido por plural majestático. Isso é conhecido dos eruditos que conhecem hebraico, isso é conhecido dos rabinos judeus, isso é conhecido pelos padres da Igreja Católica. Os padres eruditos da Igreja Católica sabem a respeito do plural de majestade. Mas alguns padres, querendo dar ênfase à Trindade, viu nessa passagem uma forte insinuação da Trindade. E utilizam essa passagem para confundir você, que não sabe a respeito dessa gramática conhecida por plural de majestade. Né? Sobre a questão da pomba que vai aparecer quando Jesus é batizado. Havia uma necessidade, respondendo a pergunta da Priscila Coco, né? Ela está saindo, mas eu vou responder depois, assiste o vídeo, né? Quando João Batista ele foi avisado do Messias, ele pediu a Deus que desse um sinal de que aquela pessoa era o Messias. E foi-lhe dito que o sinal era sobre aquele que aparecesse uma pomba. Este é o que batiza com fogo e Espírito Santo. Então, no dia do batismo de João, de Jesus, quando João Batista foi batizar Jesus, para mostrar a João Batista que Jesus era o Messias, aquele que batiza com o Espírito Santo, no Espírito Santo, apareceu uma pomba. O Espírito Santo em forma corpórea de pomba. Isso já é uma prova de que o Espírito Santo não tem formato. Se precisou forma de uma pomba, é que o Espírito Santo não tem forma. É invisível. Ele se incorpora em forma de pomba para que fosse visível a João Batista. Né? Agora, o que é o Espírito
Santo. No hebraico é Ruach HaKodesh. A palavra Espírito Santo no hebraico é Ruach, vento, HaKodesh, vento do Santo. Espírito do Santo. Ou seja, Espírito de Deus. Ou Ruach HaYavé. O Espírito de Yahvé. Né? Isso é o que está no hebraico. No Novo Testamento, a palavra espírito é vento também. Ar, pneuma. Espírito Santo no grego é pneuma agios. Agios significa santo. Não porque é uma outra pessoa, mas é a presença de Deus, é o Espírito de Deus, é o Espírito do Santo. Se fosse traduzir ao pé da letra, Ruach HaKodesh, Espírito do Santo, Espírito de Deus. Os trinitarianos fazem uma tremenda confusão sobre esse assunto, dizendo que o Espírito Santo é uma outra pessoa, porque o Espírito Santo tem personalidade. O Espírito Santo se entristece, o Espírito Santo intermedia, o Espírito Santo é advogado. Só que todas as características pessoais do Espírito do Santo são as características pessoais do Pai. Não de uma terceira pessoa. As características pessoais do Espírito Santo é as características pessoais do Deus e Pai. Assim como o Espírito de Cristo. A Bíblia fala, Espírito de Cristo. Seria o Espírito de Cristo uma outra pessoa diferente de Cristo, de Jesus? Né? Não. O Espírito de Cristo é a presença de Cristo. Se uma pessoa consegue entender perfeitamente que o Espírito de Cristo é Cristo mesmo, presente, em presença, tipo eu fisicamente estou aqui neste local. Mas espiritualmente, o meu espírito, o meu pensamento, a minha forma de pensar, o timbre da minha voz, está aí com vocês, em cada lugar onde vocês estão. É o espírito do Flávio. Eu pergunto, é outra pessoa? O meu espírito que está aí, falando com vocês, é outra pessoa diferente de mim? Não. Sou eu mesmo, presente aí em espírito. É super fácil de entender isso. Jesus falou, quando houver 2 ou 3 em meu nome, eu ali farei presente. Em espírito. A mente, o pensamento, a pessoa, a personalidade de Jesus vai estar naquele local de adoração. Seja ele aqui no Brasil, seja ele lá na China, no Japão, onde tiver 3 pessoas, no nome de Jesus, reunidas, ele vai se fazer presente em espírito ali. Deus vai fazer-se presente através do Espírito Santo. É outra pessoa? Não. Então a pergunta é o seguinte, como que uma pessoa trinitariana entende perfeitamente que o Espírito de Cristo não é uma outra pessoa além de Cristo, é o próprio Cristo atuante, e não consegue entender que o Espírito Santo é o próprio Deus atuante? Não. Dentro do enquadramento dogmático católico romano, a pessoa fica com aquela lavagem cerebral. Não, o Espírito Santo é outra pessoa. Se eu não acreditar nisso, eu estou blasfemando contra o Espírito Santo e esse pecado não tem perdão. Isso foi uma matrix de engano, uma matrix do mundo religioso, da Trindade, que botou esse medo, essa lavagem cerebral na cabeça das pessoas para elas acreditarem que o Espírito Santo é um
terceira pessoa da divindade. Só que é o seguinte, há vários questionamentos dentro das escrituras que o trinitariano, o dogma da trindade, não responde. Não responde. Essas perguntas nós podemos colocar aqui para todos vocês, e vocês podem testar essa pergunta com os teólogos trinitarianos, com os pastores trinitarianos. Vocês vão ver que eles engasgam e não respondem. Não respondem. Eles enrolam, mas não respondem. Vou colocar as perguntas aqui. Se o Espírito Santo é uma terceira pessoa individual, distinta do Pai e do Filho, a Bíblia diz que Jesus foi gerado em Maria pelo Espírito Santo. Mas a Bíblia diz que Jesus é filho de Deus Pai. Não diz que ele é filho da pessoa do Espírito Santo. E como é que a terceira pessoa gerou a segunda pessoa? Mistério. A única resposta que eles sabem dar é essa, mistério. Ah, irmão, isso é mistério, não adianta querer entender. Outra pergunta. Se o Espírito Santo é uma terceira divindade, digna de honra, digna de adoração, digna de todos os atributos do Pai e de Jesus, o Filho, o Messias, porque nunca alguém dirigiu uma oração dentro das Escrituras ao Espírito Santo. Ninguém, nós não vemos alguém dirigindo-se à pessoa do Espírito Santo. Ó Espírito Santo, como fazem os trinitarianos. Os trinitarianos, ao orarem, eles oram um pouco para o Pai, oram um pouco para o Filho, oram um pouco para o Espírito Santo, depois termina orando para Jesus, em nome de Jesus. Ele com aquele medo de não dar a mesma glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, ele ora um pouco para cada. Aonde que está isso na Bíblia? Que nós devemos orar para a pessoa do Espírito Santo. Aonde, em qualquer lugar da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, alguém adorou ou louvou a terceira pessoa da Trindade, da suposta Trindade, o Espírito Santo. Alguém adorou o Espírito Santo como um ser pessoal distinto. Aonde na Bíblia o Pai amou o Espírito Santo? Ou o Espírito Santo amou o Pai ou o Filho? Não há. Nós encontramos o Pai amando o Filho. Nós encontramos o Filho amando o Pai. Mas nós não encontramos o Pai amando a terceira pessoa do Espírito Santo, ou a terceira pessoa distinta, supostamente distinta do Espírito Santo, amando o Pai e o Filho. Não encontramos. Jesus fala, eu e o Pai somos um, no sentido de propósito. Não diz, eu, o Pai e o Espírito Santo somos um. Não disse. Ele disse, eu e o Pai somos um. Eu e o Pai viremos e faremos nele morada. Através do Espírito. Entendeu, irmãos? Então, estes questionamentos trinitarianos, seja teólogo, por mais versado que ele seja, eles não respondem. Eles enrolam. Ah, isso aí é o termo da ausência, porque não tem na Bíblia, não significa que não seja verdade. Isso aí é o argumento da ausência. Eles enrolam, eles fazem igual o Rolando Lero. Um personagem lá que enrolava quando o professor fazia a pergunta para ele, né? Então, a verdade é essa. Uma outra pergunta, a resposta mais fácil é essa. É mistério. Não adianta você mexer com isso. Cuidado para não blasfemar contra o Espírito Santo. Você não crê que o Espírito Santo é uma pessoa, você pode cometer o pecado imperdoável. É esta a resposta. Mas a verdade é o seguinte, irmãos, né? Jesus ensinou a nós nos dirigirmos em oração ao Pai em nome dele. Nem para ele mesmo Jesus pediu para que orasse. Não há nenhum lugar em que Jesus fala, vocês devem fazer culto para mim, orar para mim
e me adorar a mim. Não. Aliás, Jesus falou para o diabo: vai-te, Satanás, somente a Deus adorarás e prestarás culto. Lá em Mateus capítulo 4. Jesus falou para o próprio diabo, para ele se mandar, porque somente a Deus deve adorar e prestar culto. Né? Então, meus irmãos, nós temos que ir para as Escrituras, conhecer as Escrituras, para não errarmos. Jesus falou: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, a unidade do Criador é única e indivisível. Errade, no hebraico, é único, indivisível. Número um, indivisível. A unidade de Deus não é composta de Pai, Filho e Espírito Santo. Isso é uma hipótese, uma teoria da Trindade que tenta insinuar que a unidade de Deus é composta. Mas a Bíblia não dá esse entendimento de que a unidade de Deus é composta. A unidade de Deus é única, simples. Ah, mas o Pai, o homem e a mulher se juntam e eles são um, em uma só carne. Sim, são um em uma só carne em propósito. Mas é o marido e a mulher, são duas pessoas. Então, quando eu falo um casal, eu estou falando de uma unidade composta de uma mulher e de um homem. Um casal. Mas o casal é um. Indivisível. Não são dois casais. De um Deus indivisível. O Criador do céu e da terra, que tem um nome, inclusive. Que esse nome foi tirado, foi obscurecido da Bíblia justamente para facilitar dogmas errôneos como esse da Trindade. Uma vez que não tem nome, é Senhor, então é Senhor o Deus, Senhor o Filho, Senhor o Espírito Santo, é tudo Senhor, na cabeça da pessoa é tudo Senhor, então é tudo igual e ela não consegue distinguir. Mas a partir do momento que você passa a entender que o Deus único, Criador da terra, dos céus, o Deus das Escrituras, ele tem um nome próprio, Yahvé, Yahweh, este é o nome próprio do nosso Deus, cujo significado é aquele sozinho que existe por si mesmo, se autoexiste. A própria definição do nome de Deus é único, não tem como dividir a definição do nome do Criador, do Deus de Israel. Ela é monoteísta em si mesma. Se todo mundo passasse a restaurar o nome de Deus, essa confusão de trindade acabaria. Porque nós íamos ver claramente Jesus chamando Yahvé de único Deus dele. Nós vamos ver claramente esse único Deus no Antigo Testamento. Seja bem-vinda, irmã Ana Cláudia Mota. A pronúncia mais correta, mais provável do nome do nosso eterno Deus seria Yahweh ou Yahvé. É a pronúncia mais próxima, que tem mais força arqueológica, histórica, dentro da história. Não é Yahu. Yahu é um prefixo, é um sufixo. Yahu não é o nome de Deus, é uma abreviação do nome de Deus. Yah é a abreviação do nome de Deus. Né? Mas tem aí grupos sectários, que são chamados grupos do nome sagrado, que defende a expressão Yahu, por causa dos prefixos nos nomes teofânicos, como Netanyahu. Na verdade, nem é Netanyahu, é Netanyahu. Não chega a falar Yahu, Netanyahu. É assim que o judeu fala. Termina como Yahu. Não é nem Yahu, certo? E aí, alguns, na ânsia, descobriu o nome verdadeiro de Deus, pega um sufixo, um prefixo e diz, esse é o nome verdadeiro
é a pronúncia do nome de Deus. Errado. Está errado. O nome e a pronúncia do nome de Deus não está em sufixos ou prefixos de nomes teofânicos. O nome de Deus é composto de 4 letras, é único, indivisível, inigualável, não foi dado esse nome a nenhum ser humano, nem o próprio Messias recebeu as 4 letras do nome de Deus, recebeu apenas a abreviação do nome de Deus. Yeshua significa Yahvé, Yahvé salvação, certo? Então, a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho. Não diz a nossa comunhão é com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Quando lá em 2 Coríntios 13 diz, o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja convosco. Então, comunhão do Espírito Santo não é a mesma coisa de comunhão com o Espírito Santo. Se o Espírito Santo supostamente fosse uma terceira pessoa, o apóstolo Paulo ia falar a comunhão com o Espírito Santo. Mas lá em 2 Coríntios 13 ele fala a comunhão do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não é uma pessoa. O Espírito Santo, nós temos comunhão do Espírito. Nós temos comunhão de amor. Eu não tenho comunhão com o amor. O amor não é uma pessoa. Amor é intangível. Eu não tenho comunhão com a paz. Eu tenho comunhão de paz. Porque paz é algo intangível. Espírito Santo é o poder de Deus, é algo intangível. Então eu tenho comunhão do Espírito Santo. Agora, se o Espírito Santo fosse uma terceira pessoa, eu tenho comunhão com o Espírito Santo, mas não aparece na Bíblia. Lá em 1ª Epístola de João, capítulo 1, diz a nossa comunhão é com Deus o Pai, é com o Pai e com o Filho. Porque o Pai é uma pessoa e Jesus é outra pessoa, distinta. Né? Então, muito bem colocada a passagem aqui, Marcos e Denise. Como podeis crer, vós que aceitais glória um dos outros, e contudo não procurais a glória, que vem do Deus único? João 5,44. Muito bem colocado aí, irmão Marcos e irmã Denise. Então, estas perguntas não são respondidas pelos trinitarianos, pelos teólogos trinitarianos. Porque não existe ninguém adorando o Espírito Santo, porque não existe um trono, um terceiro trono do Espírito Santo. Nós vemos o Pai e Jesus assentado à direita de Deus Pai, mas nós não vemos um terceiro trono à direita de Deus, lá compondo a Trindade. O Espírito Santo, ele habita dentro de nós, é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo. Em Efésios 4, 5, 6 diz um só Senhor, uma só fé, um só Deus, um só batismo. O apóstolo Paulo em 1 Coríntios 8, 6 diz, para nós todavia há um só Deus, o Pai. Jesus mesmo disse em 1 João 17, verso 3, a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, ti só único, a ti só por único Deus verdadeiro. Então o próprio Senhor Jesus Cristo nos ensinou o monoteísmo puro. Então essas perguntas, por que não existe adoração à terceira pessoa da Trindade? Alguém orando para o Espírito Santo. Em nenhum lugar aparece o Espírito Santo se apresentando. Eu sou o Espírito Santo. Em nenhum lugar da Bíblia aparece, eu sou o Deus de Abraão. Deus se apresenta na sarça ardente, através de um anjo. Eu sou o Deus de Abraão. Jesus aparece, eu sou quem falo contigo. Eu sou Jesus quem falo contigo. Mas não aparece em nenhum lugar da Bíblia, eu sou o Espírito Santo. Não aparece. O Espírito Santo fala, mas só falou através de bocas de pessoas. Através de anjos. Não há um lugar em que aparece o Espírito Santo falando, eu falo contigo. Com a própria boca dele. O Espírito Santo utilizou a boca de outras pessoas para falar. Porque
é o poder de Deus, é Deus em nós, é Deus presente. Né? Exatamente, toda e qualquer oração nós fazemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus expulsamos demônios. Em nome de Jesus é feita uma cura. Em nome de Jesus é feito o batismo. Não é em nome de Pai, Filho e Espírito Santo. Mateus 28, 19 apresenta um único nome que foi autorizado por Deus, está em Jesus e confirmado pelo Espírito de Deus. Mas nós não encontramos ninguém sendo batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19 não é um batismo que está sendo realizado ali, é uma ordem de batismo que foi dada aos apóstolos. E estes, ao cumprirem a ordem, batizaram em nome de Jesus. Atos 2:38, o apóstolo Pedro fala lá, arrependei-vos e convertei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Espírito Santo para perdão e remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então a pessoa era batizada em nome de Jesus e depois se orava com imposição de mãos sobre ela para que ela recebesse o Espírito Santo. Se o batismo fosse na Trindade, ela já tinha sido batizada em nome do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não haveria necessidade de orar para que ela recebesse o Espírito Santo. No livro de Atos, nós vemos batizando em nome de Jesus e depois orando com imposição de mãos para que recebesse o Espírito Santo. Uma prova categórica, irrefutável, de que o batismo era realizado em nome de Jesus, não em nome de uma suposta trindade. A própria Igreja Católica admite que o batismo nas palavras Pai, Filho e Espírito Santo, o batismo trinitariano, ele foi adotado mais tarde, depois da morte dos apóstolos, por uso litúrgico. E quem foi o inventor do batismo trinitariano? Foi Tertuliano. Foi Tertuliano que da pena dele saiu uma interpolação de Mateus 28, 19, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque na Bíblia hebraica, a Bíblia Shem Tov, né? A Bíblia hebraica do século XIV, Shem Tov, Mateus 28, 19 só aparece assim: ide fazer discípulos batizando-os em meu nome. Não aparece em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na Bíblia Tut Vale e Shem Tov hebraica de Mateus não aparece a fórmula tríplice. E a Igreja Católica, na Bíblia de Jerusalém, no rodapé do comentário de Mateus 28, 19, ela admite que Pai, Filho e Espírito Santo não era dessa forma que se batizava, foi algo introduzido mais tarde com uso litúrgico. E o Papa, na época que era cardeal, Joseph Ratzinger, né, na década de 69, 60 e alguma coisa, ele escreveu um livro chamado Introdução ao Cristianismo. Ele está disponível na internet, Introdução ao Cristianismo, onde o Papa, na época era cardeal da doutrina, ele confessa que o batismo nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo veio de Roma e não dos apóstolos. Ele confessa isso. E que, inclusive, os batismos realizados pela Igreja Católica era feito mergulhando a pessoa 3 vezes na água. Em nome do Pai, uma vez. Em nome do Filho, uma vez. Mais uma. Em nome do Espírito Santo, terceira vez. Até hoje a Bíblia, a Igreja Grega Ortodoxa, ela batiza as pessoas assim, mergulhando 3 vezes a pessoa na água. E isso não é bíblico. O batismo era uma única imersão. O apóstolo Paulo, em Romanos 8, diz: sepultado com ele no batismo. Com ele, não com eles, não com uma trindade. Nós somos sepultados com Cristo, a semelhança de Cristo. Aquele batismo simboliza o nosso sepultamento com Cristo. Então nós somos mergulhados, sepultados na água do batismo, em nome do Salvador Jesus. Esse é o batismo bíblico, apostólico, verdadeiro. O batismo realizado
em nome daquele que te salva, em nome de Jesus. Lá em Israel, em nome de Yeshua. Lá nos Estados Unidos, em nome de Jesus. Lá na França, em nome de Jesus. Lá na Espanha ou no México, em nome de Jesus Cristo. Aqui no Brasil, em nome de Jesus. Este é o nome que salva. Este é o nome que tem poder para curar. Este é o nome que tem poder para expulsar demônios. Este é o nome que tem poder de limpar pecados, remissão de pecados na hora do batismo. Então, todo aquele que invocar o nome do Salvador está invocando o nome também, resumido, do Eterno, Yahvé, porque o nome Jesus significa Yahweh, salvação. Isso significa o nome de Jesus. Então, quando é invocado o nome de Jesus no meu batismo, no teu batismo, você está sendo salvo. Né? Entenderam esse assunto, irmãos? Explodiu alguma coisa aqui. Deu para entender, né? Então, que a paz seja com todos vocês. Entre eu vou deixar aqui na descrição uma matéria completa sobre o verdadeiro batismo, sobre essa questão da Trindade, na descrição do vídeo, para quem quiser se aprofundar e tirar todas essas dúvidas, ok? Uma live sobre a transfiguração de Cristo, ok? Vamos fazer depois uma live sobre essa questão aí da transfiguração de Jesus no alto monte. Obrigado, então, pela presença de todos vocês. Estamos aí com 57 minutos já de live, né? Obrigado aí, temos 28 pessoas, 28 likes. Que o Deus e Pai, bendito seja o seu nome, Yahweh, vos abençoe por meio de Jesus, Yeshua, o Messias, o homem salvador. Paz seja convosco. Obrigado, irmãos.